Salve galera, estamos aqui para mais um muito bate-papo. Cara, essa primeira aula foi muito massa, né, mano? Não sei se você pegou a visão, mas tipo, cara, aquela parada do Homem-Aranha, receber um sinal, mano, aquilo nos ensina muito, sabe por quê? Porque, tipo, às vezes a gente precisa entender que oração é uma parada que deve ser simples demais. E tipo, você e eu, nós achamos que é uma parada distante, uma parada longe, tá ligado? Mas não. Se liga só, Mateus, capítulo 7, cara, Jesus vai falar que para orar, uma coisa precisa acontecer: perseverança, persistência, ser forte. Orar é para os fracos, por isso eu oro. Tá ligadinho? Orar é para os fracos, por isso você deve orar. Cara, Mateus capítulo 7, Jesus ainda está com os discípulos aqui. Jesus está no monte, então Jesus está ensinando não somente como orar, mas Jesus está ensinando como perseverar em oração. Sabe por quê? Porque às vezes, cara, a gente imagina que oração é uma parada que a gente deve amar de fazer. Tipo, eu amo orar e por isso eu amo. Não, cara, às vezes você vai odiar orar, mas você entende que é importante orar. Tá ligado? Por isso que você, adolescente, não precisa sentir, ai meu Deus, meu coração quer muito orar. Não, cara, você não vai querer orar. Eu vou ser bem sincero com você. Você vai acordar de manhã e você fala assim, cara, orar, nossa, eu tenho aula agora, nossa, eu tenho que trocar de roupa, nossa, que bestagem, acordar 10 minutos mais cedo. Cara, você não vai sentir vontade de orar. É por isso que aquele cara mais conhecido como Charles Spurgeon, ele fala que se você não tiver vontade de orar, você deve orar até ter vontade de orar. Tá ligadinho? Mas vamos lá, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. E diz assim: peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Olha que da hora. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Percebeu que da hora? Então Jesus está dizendo uma coisa. Primeira coisa, nós devemos orar. E orar, cara, é uma parada muito simples. Se você é alguém que costuma orar, você entende que se o seu dia passou e você não orou, é como se você tivesse, cara, tipo, uma parte de você tá faltando, tá ligado? É como se o seu dia tivesse incompleto. Agora, se você, adolescente, não tem costume de orar, vai passar dias, vai passar horas, vai passar dias, vai passar semana, e se você não lembrar de orar, significa que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento fraco. Então Jesus está falando com os discípulos, todas as vezes que a gente orar, uma coisa vai acontecer: a gente vai receber. A grande questão é receber o quê? Todas as vezes que a gente orar, nós vamos ter aquilo que nós queremos? Nem sempre. Sabe por quê? Porque basicamente Deus responde às nossas orações de 3 formas. Anota aí, anota. Deus responde às nossas orações com o sim, Deus responde às nossas orações com o não, ou Deus responde às nossas orações com o silêncio. Eu vou confessar para você que o que mais dói é o silêncio. Porque porque parece que Deus não está ouvindo. Sim, mas Deus está ouvindo, só que Ele está dizendo ainda não. Tá ligado? Olha só que da hora. Tem uma história, cara, que eu ouvi um amigo contando, de um senhorzinho do interior de Minas Gerais, um senhorzinho simples, recém-convertido a Jesus, ou seja, é um senhorzinho de idade que conheceu a Jesus já perto do fim de sua vida, em estado terminal de câncer. Então ele conta que o pastor foi orar por esse senhorzinho no hospital,
E esse senhorzinho contou uma história para ele. A história é o seguinte: que quando ele conheceu Jesus, ele ia à igreja 3 vezes por semana. Ele chegava na igreja, ele ajoelhava, ele falava assim: oi Jesus, eu sou o seu João, eu não sei como orar, mas eu estou aqui para orar. Obrigado por me dar vida, e obrigado por me dar o privilégio de te conhecer. E que seu João fazia isso 3 vezes por semana, só que ele tinha vergonha de falar com Jesus, de falar com Deus, porque ele não não tinha uma boa retórica, ele não tinha uma boa oratória, ele não falava bem. Ou seja, seu João entendia que para conversar com Deus ele tinha que falar bem. Só que quando ele chegava na igreja, ele entrava e ajoelhava, ele falava: oi Jesus, sou eu, seu João, eu estou aqui para conversar com o Senhor. Então ele agradecia, ele abria o coração, ele chorava. Resumindo a história, então o pastor conta que seu João estava em estado terminal de câncer, estava no leito da morte, já estava no hospital, assim, perto de morrer, que o pastor foi orar com ele. Então ele contou essa história, e que no final ele disse: então pastor, eu estava aqui em casa, e de repente eu recebi uma visita. E essa visita passou pela porta, tão bonito, seu João, tão bonito, pastor. Um cara de cabelão, iluminado. E ele chegou perto de mim, ele segurou em minha mão e falou assim: oi, seu João, eu sou Jesus. E todas as vezes que você foi conversar comigo, eu te ouvi. E eu estou aqui para te dizer que eu ouvi as suas orações. E eu estou respondendo ela agora. Estou com você. O pastor conta que quando ele ouviu aquela história, ele só sabia chorar. Porque a primeira lição que ele aprendeu é: nós não precisamos de muito para orar. Nós só precisamos orar. A segunda lição é que o Senhor nos ouve. Isso é certeza. A terceira lição é que teremos resposta. Essa história faz com que a gente perceba uma coisa: nós vivemos uma vida que tem como objetivo o relacionamento. Deus só é o Deus da sua vida se você entende que você necessita, que você precisa conversar com Deus. Por exemplo, o Pantera Negra, antes de morrer, isso é uma história que a família dele conta. Ele é batista, ele é da igreja batista, ele morreu sendo batista. Ele conta que nos últimos dias de vida, ele disse para o pastor, que o pastor orava para Deus curar ele do câncer. Só que chegou um dia que ele virou para o pastor dele e falou assim: pastor, não ora comigo, não ora por cura mais não. Eu não quero ser curado, eu quero voltar para casa. Cara, ele pede para o pastor dele não orar para Deus curar ele. Ele pede para o pastor dele parar de orar para Deus curar, porque ele queria estar na glória com Deus. Só que isso é fruto de um relacionamento profundo com Ele. E você, adolescente? Você hoje teria coragem de fazer uma oração como essa? Mateus capítulo 7, Jesus está nos dizendo que todas as vezes que nós oramos, nós vamos receber. É claro que às vezes o receber pode ser um sim, pode ser um não, ou às vezes até um silêncio. Só que o mais importante não é a resposta que nós temos, o mais importante é a certeza que Ele nos ouve. Pelo que você tem que orar? Ou por que você não está orando? Ou por que você tem medo de orar? A segunda coisa que Jesus está nos ensinando é que quando a gente busca, a gente vai encontrar.
Sabe qual que é o defeito nosso? É que nós somos pessoas que pensamos em nós demais. Então todas as vezes que nós pedimos algo para Deus, a gente sempre pede aquilo que é para nós. Ah, Deus, eu quero um PlayStation 5. Ai, Deus, eu quero ir bem na prova. Ai, Deus, eu quero um iPhone 13, sei lá. Você tá ligadinho? É por isso que às vezes, cara, a gente ora pouco e tem um relacionamento muito vazio com Deus, é porque nós pensamos em nós demais. E às vezes não é isso. Às vezes você pode pedir isso também. Mas a oração é antes de qualquer coisa para que você entenda que você necessita de orar. Que oração é como oxigênio para a respiração. E que você precisa orar, porque se você não orar, como eu falei na outra aula, você morre espiritualmente. Segunda coisa, quando você ora, você cresce em um relacionamento sincero com Deus. Quando você ora, você sai da sua zona de conforto. Sabe o que significa isso, adolescente? Significa que é muito mais do que ir para o encontro de sábado. É muito mais do que vir para a igreja no encontro de domingo. É muito mais do que ouvir uma pregação boa. É muito mais do que ter um evento da igreja legal. É você entender que todas estas coisas são legais e importantes, mas mais importante que isso é aquele relacionamento por meio da oração que você tem na sua casa com Deus. E é algo tão massa. Terceira coisa, quando você ora, você conhece quem Deus é, porque Deus já te conhece por inteiro, porque Deus sabe das suas dores, Deus sabe das suas crises, Deus sabe das suas dificuldades. Só que a pergunta é: você conhece a Deus? Quem Deus é? Quem Deus é para você? Por exemplo, se alguém chegar em casa, vamos supor que um clone meu, um clone lindo, maravilhoso como eu, chega em casa para a princesinha e fala assim: oi, princesinha, eu sou Lucas, o seu marido. A princesinha ia desconfiar. Por quê? Porque eu não preciso dizer para ela todo dia: oi, princesinha, eu sou o seu marido. Não precisa. Por quê? Porque nós temos um relacionamento tão natural, o nosso relacionamento é tão legal, que a gente se relaciona tão bem, que eu não preciso mostrar isso para ela, porque o simples fato de eu estar do lado dela já demonstra isso. Imagina você chegar na sua casa, alguém chegar na sua casa, invadir sua casa e dizer para você assim: oi, eu sou seu pai. Oi, eu sou seu pai. Você vai desconfiar. Ou você vai fazer uma pergunta, sei lá, uma pergunta que só você e seu pai sabem. Tipo: pai, o que nós fizemos naquela última viagem? Ou: pai, qual foi o último presente que o senhor me deu? Você entendeu? Por quê? Porque você e seu pai, ou você e sua mãe, já tem um relacionamento construído. Então essa pessoa não vai te enganar, porque você já tem um relacionamento que vem sendo construído. Então quando você ora, você passa a entender que você precisa conhecer mais de Deus. E não há um caminho melhor do que conhecer mais de Deus, do que por meio da oração. Quando você ora, você conhece. Quando você ora, você cresce. Quando você ora, você experimenta mais de Deus. Mateus capítulo 7 diz que quando a gente ora, a gente pede e será dado. A gente busca e encontraremos. A gente busca e encontrará. Nós vamos bater e a porta vai ser aberta. Por quê? Porque todo aquele que pede recebe. Todo aquele que busca encontra. Todo aquele que bate a porta vai ser aberta. Se essas coisas não acontecem com você, é porque provavelmente você não está pedindo, você não está buscando, você não está batendo. Saia para hoje com este relacionamento superficial com Deus. Comece
agora a viver algo diferente. Para isso, a missão é: tire parte do seu tempo do dia. Ou seja, se você acorda pela manhã para ir para a escola 6h30, acorda 6h20 e ora. Se você não consegue fazer pela manhã, cara, quando você chegar da escola, priorize no seu tempo parar e agradecer a Deus pelo dia que você tem tendo, que você vem tendo. Terceira coisa, ore como se você e Deus fossem amigos íntimos. Conversa com Deus como você conversa com seu pai. E eu não estou dizendo isso que você tem que ser um cara que xinga Deus, que talvez você xinga seu pai, e é pecado xingar o pai, tá? Mas eu estou dizendo que você deve conversar com seu pai, como você conversa com um amigo. Beleza? Faça isso. E depois fala comigo, como é que está o seu nível de relacionamento com Deus. Beleza? Senhor, que essa palavra fique nesse coração, no coração do adolescente. E que este adolescente possa verdadeiramente se relacionar com o Senhor. E crescer. E entender que o Senhor é um Deus que ouve. E que ele precisa orar. Porque o Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que faz questão de ouvir, de abraçar e de responder às orações deles. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Valeu, tamo junto. É nóis. Valeu, mano.